autismo na comunicação. Você já tinha pensado nisso? Antônio Martins, sabe o que isso começa a me levar a pensar? É o seguinte, você colocou que nós tínhamos primeiro vamos dizer assim, uma centralização muito grande do poder de decidir o que deve ser informado. Isso ainda, de certa maneira, está muito presente, né, Antônio? Não podemos negar isso. E isso é muito pernicioso à autogestão da nova sociedade planetária. Certamente interessa a muita gente que todos nós estejamos aqui obedientemente ouvindo e nos distraindo com besterol. Mas você colocou também sobre o perigo da gente repetir isso multiplicado, de repente, por 6 bilhões e alguma coisa de pessoas, no momento em que cada um de nós pode ficar falando sozinho para o mundo inteiro, ou seja, de novo, você entra nessa coisa que é o autismo, quer dizer, não há ressonância, não há diálogo. Como é que a gente pode evitar isto? Nesse momento, por exemplo, em que o Brasil bate recordes de horas na frente da internet. E de 8 milhões de computadores que foram vendidos ou serão até o final desse ano. Pela primeira vez, um número maior do que de aparelhos de televisão. Olha. O que pode ser importantíssimo, desde que a gente teça esses fios. Se nós temos uma rede em que cada um se limita e se satisfaz com a sua própria voz, nós não temos comunicação. Nós temos tão pouca comunicação como no sistema atual, que é completamente verticalizado. Mas se nós não tecemos dentro dessa grande rede nozinhos de diálogo, onde os fios se encontrem, onde a gente procure soluções em comum, onde a gente se autocritique e onde a gente procure saídas, também nós não construímos a possibilidade de um mundo novo. E isso é muito importante, Cristina, pelo seguinte, nós demos um passo adiante. Se nós comparamos o ambiente cultural que nós vivemos hoje com o ambiente de 10 anos atrás, ele é muito mais interessante. As pessoas não estão interessadas simplesmente no lucro, não estão interessadas simplesmente em se darem bem na vida, não estão interessadas em produzir a qualquer custo. Elas estão preocupadas com a proteção da natureza, com a proteção das relações sociais. Então, a ideia de você dizer que o mais importante simplesmente é lucrar não gruda mais na sociedade de hoje. Veja-se o que se passa hoje com uma maciça maioria dos jovens, que já não aceitam entrar para um mundo do trabalho, um mundo produtivo, em que as regras sejam obsoletas, em que as regras sejam perversas ou sejam egocêntricas, né? Ou veja-se, como a gente estava comentando um pouquinho antes, a quantidade de bancos que associam à sua marca a ideia da preservação ambiental, o que não ocorria há 10 anos e passou a ocorrer agora porque essa é uma ideia forte para os clientes. Essa é uma ideia forte, inclusive, para a sustentabilidade de negócios das corporações. Agora, o nosso problema é o seguinte, como transformar esse ambiente cultural que é muito mais evoluído, que é aberto para soluções novas, como fazer com que ele gere soluções novas. Isso não vai ser conquistado, como você dizia, simplesmente com a tomada do poder. Inclusive porque as decisões principais hoje são internacionais, são globais e não existe um Estado global, pelo menos visível, a ser conquistado. As mudanças vão vir a partir de consciência individual, mas a partir de articulação dessas consciências. Então, por exemplo, eu acompanhei com muita atenção e fiquei no final relativamente satisfeito por não ter havido um fracasso na conferência agora de Bali, que está discutindo o futuro do protocolo de Kyoto. Então, como nós podemos fazer isso? Não é mais simplesmente votando em alguém, mas é articulando de uma forma muito mais sofisticada do que antes. Antes havia 5 ou 6 partidos para você escolher um. Agora você tem que articular dezenas ou centenas de ONGs e de movimentos para que num determinado momento surja uma proposta que é capaz de ganhar todos. Essa proposta não vai ser votada em assembleias como o Fórum Social Mundial, só funcionam porque as pessoas têm o direito de expressar a sua própria diversidade, cada um expressar a sua diversidade. Mas surgem de vez em quando determinadas ações que galvanizam muita força. Mas
a gente ainda sente um modelo mental antigo, enrijecido, em todos os setores da sociedade, e evidentemente que o terceiro setor não é uma exceção. Você não acredita que se a gente conseguisse quebrar esse modelo, não só no terceiro, como no segundo, como no primeiro, como em todos os setores, nós teríamos aí sim o diálogo aberto? Essa é uma das chaves culturais, ou sei lá, ideológicas para a gente conseguir uma verdadeira transformação. Porque nós não podemos aceitar essa ideia da competição, simplesmente, de cada um por si. E eu acho que nós rejeitamos a ideia também de que um de nós decide por todos. Eu acho que existe uma metáfora para aquilo que a gente persegue. É a roda de samba. A roda de samba é um ambiente no qual cada um, com seu instrumento, se sente maior. Isso. Não perde a sua identidade, mas sente que, ao participar da roda, está numa brincadeira muito mais interessante do que se ficasse sozinho. Como então, a banda de jazz, né? Exatamente. Que é diferente um pouco da orquestra, porque não tem maestro, e é muito mais na improvisação. A liderança é compartilhada. Exato. E roda, é rotativa, é quem está mais inspirado num determinado momento. Você acredita, Antônio, que a sustentabilidade vem daí? Eu vou pedir uma resposta rápida para isso. Nosso programa vai encerrar, mas eu quero uma mensagem sua sobre o que é a sustentabilidade a partir da capacidade de compartilhar informação. Eu acho que a possibilidade de nós inventarmos, porque se trata de inventar, são soluções que não foram testadas pela humanidade hoje, formas de fazer com que a imensa riqueza que pode ser produzida hoje por um mundo cada vez mais integrado seja compartilhada pelos cidadãos de todo o planeta e seja produzida de maneira a ser duradoura, a não se esgotar na nossa geração e não colocar nem os habitantes de hoje, nem as futuras gerações em perigo. Muito obrigada, Antônio. Aprendi muito e queria estimular você que está nos ouvindo, nos assistindo, a compartilhar aquilo que você pensa. Manda um e-mail agora para a gente aqui, mercadoético@mercadoético.com.br. Até a próxima.